Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que lhe expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santa Paulina. Hoje, diante desse evangelho onde Jesus nos faz esse convite para que nós rezemos para que o dono da messe envie trabalhadores para a sua colheita. Porque Jesus viu a multidão e compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então rezemos hoje. Peçamos que Jesus envie para a igreja santas vocações, moças que possam ir para o convento diante do chamado que Deus faz, rapazes que possam ir para os seminários para se tornarem sacerdotes um dia. E é olhando para a vida de Santa Paulina que nós queremos pedir que isso que Jesus está falando para nós se realize. Seu nome de batismo era Amabile Lúcia Visitané. Ela nasceu em dezembro de 1865 na cidade de Vigolo Vataro, região de Trento, que fica ao norte da Itália. Foi a segunda filha de Ana e Napoleão. Seus pais eram cristãos fervorosos, porém muito pobres. Durante a infância de Amabile, toda a Itália passava por uma grande crise econômica e pestes contagiosas. Por isso, quando ela tinha 9 anos, seus pais decidiram emigrar para o Brasil. Em 1875, a família de Amabile chegou ao Brasil. Foram para o estado de Santa Catarina, mas precisamente para a região de Nova Trento, onde vários trentinos já estavam morando. Eles foram se estabelecer num vilarejo recém-fundado no meio da mata chamado Vigolo. Tudo era muito precário e pobre. As famílias procuravam manter-se unidas para sobreviverem, alimentando o sonho de um dia prosperarem. No vilarejo de Vigolo, Amabile travou amizade com uma menina que a acompanharia por toda a vida, Virgínia Nicolodi. As duas já tinham uma fé sólida e numa afinidade, a fez crescer ainda mais na amizade. As duas eram sempre vistas rezando na capelinha de madeira. Elas fizeram a primeira comunhão no mesmo dia. Nessa época,
Amable já tinha 12 anos de idade. O vilarejo de Vigolo crescia aos poucos. Por isso, o padre responsável pela região chamava Servanzi. Iniciou um trabalho pastoral ali. Logo, ele percebeu o espírito comprometido e sábio da adolescente Amable e incumbiu-a de lecionar o catecismo às crianças, além de ajudar aos doentes e de manter limpa a capelinha do vilarejo, que era dedicada a São Jorge. Esta incumbência certamente ajudou a amadurecer a vocação religiosa no coração de Amable. Amable assumiu a missão de corpo e alma, levando sempre consigo a amiga Virgínia, sabendo que Amable é a futura Santa Paulina. As duas dedicavam-se totalmente à caridade para com os mais pobres, ajudando aos doentes, conseguindo mantimento para os necessitados, ajudando aos doentes, idosos, crianças, enfim, a todos que precisassem. Amable e Virgínia começaram a ser reconhecidas por todo o povo italiano que vivia naquela região distante e abandonada do Brasil. Em 1888, Amable teve o primeiro de 3 sonhos com a Virgem Maria. Nesses sonhos, Nossa Senhora dizia para Amable: Amable, é meu ardente desejo que comece uma obra. Trabalharás pela salvação de minhas filhas. Amable responde: mas como fazer isso, minha mãe? Não tenho meios, sou tão miserável e ignorante. Quando acordou, após o 3º sonho, Amable assim respondeu em oração: servi-vos, minha mãe querida, sou uma pobre criatura, mas para satisfazer o vosso desejo, prometo me esforçar o máximo que eu puder. Amable pediu a seu pai, Amable pediu e seu pai a ajudou a construir uma casinha de madeira num terreno perto da capela doado por um barão. O casebre se transformaria num pequeno hospital onde Amable e Virgínia dedicaram-se arduamente ao cuidado dos doentes, mas também ao cuidado e à instrução das crianças. As duas nem sabiam, mas ali estava nascendo a congregação das Irmãs da Imaculada Conceição. A primeira pessoa doente que Amable e Virgínia receberam no pequeno hospital foi uma mulher que tinha câncer em estado terminal. Pobre, não tinha ninguém que pudesse cuidar dela. Assim, as duas assumiram a mulher no casebre. Era dia 12 de julho de 1890. Mais tarde, Amable e Virgínia consideraram essa data como o dia da fundação da Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição. A obra iniciou no dia em que as duas amigas começaram a atuar como enfermeiras. A Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição foi a primeira congregação feminina fundada no Brasil. Pela santidade e necessidade dessa obra, ela foi aprovada rapidamente pelo bispo de Curitiba em agosto de 1895. 4 meses após a aprovação eclesiástica, Amable, Virgínia e outras jovens, chamada Teresa Maule, fizeram os votos religiosos na congregação. Na ocasião, Amable adotou o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. E vejam, meus irmãos, esse nome que ela dá
Vocês vão ver o quanto que ela encarna, o quanto que ela vive, o quanto que irmã Paulina, ela se configura a Cristo, até a partir desse próprio nome que ela deu. Além disso, ela foi nomeada superiora da pequena congregação. Por isso passou a ser chamada de Madre Paulina. A santidade, a caridade e a prática apostólica de Madre Paulina e sua co-irmã fizeram por atrair muitas outras jovens. Apesar da pobreza e das imensas dificuldades que as irmãs viviam, o exemplo que elas davam arrastava. Por isso, muitas jovens ingressaram na congregação. Elas continuaram a cuidar dos doentes da paróquia, das crianças órfãs e dos pobres. Além disso, começaram uma pequena indústria da sede para terem como sobreviver e manter as obras de caridade. Em 1903, apenas 8 anos após a aprovação eclesiástica, o reconhecimento da congregação já era notório no Brasil por causa da santidade de vida das irmãzinhas e do trabalho extremamente necessário que realizavam. Por isso, nesse ano, Madre Paulina foi chamada para estender sua obra a São Paulo. Ela viu no convento um chamado de Deus e aceitou o desafio. Em 1903, Madre Paulina e algumas irmãs chegaram a São Paulo. Lá, foram morar no bairro Ipiranga, ao lado de uma capela. Logo, ela iniciou uma obra importante, a obra da Sagrada Família, que tinha como objetivo abrigar ex-escravos e suas famílias após a abolição da escravatura, que tinha acontecido em 1888. Essas famílias viviam em péssimas condições e a obra de Madre Paulina deu a elas um pouco de dignidade. Agora vejam o que aconteceu com Madre Paulina, a fundadora desta congregação. Algum tempo depois, a obra cresceu em número de irmãs e as ações sociais. Nesse interim, Madre Paulina passou a ser perseguida e caluniada por uma rica senhora chamada Ana Broteiro. Esta ajudava nas obras. A perseguição foi tanta que em 1909 o bispo Dom Duarte destituiu Madre Paulina do cargo de superiora da congregação e a exilou em Bragança Paulista, em São Paulo. Olha só que situação. A fundadora é afastada da missão dela que Deus havia dado por meio de Nossa Senhora. Aí, qual foi a reação de Madre Paulina? Então, Madre Paulina, num exemplo de obediência, acatou a ordem do bispo, mesmo que em lágrimas de dor. Na ocasião, ela disse: meu único desejo é que a obra da congregação continue, para que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos. No exílio, entre aspas, Madre Paulina sujeitou-se aos trabalhos mais humildes e pesados, sem murmurar nem reclamar, mas entregando tudo ao Senhor. Quantas vezes nós, em algumas atitudes, em algumas situações, já queremos reivindicar, já queremos os nossos direitos e tudo mais. Madre Paulina, ela numa atitude de humildade, sem murmurar, sem reclamar, ela entrega tudo ao Senhor. 9 anos depois, no chamado exílio, Madre Paulina foi chamada pelo mesmo bispo de volta à casa geral da congregação em São Paulo. 9 anos depois de recolhimento,
de humilhação por parte ali de todos os que estavam ali com ela. Olha só, meus irmãos, 9 anos depois, ela é chamada de volta. Suas virtudes de humildade e obediência foram reconhecidas depois dessa prova de fogo. Depois de ter passado por isso, aí vem o reconhecimento. Por isso ela foi chamada para viver entre as 9 irmãs e servir de exemplo e testemunho cristão para todas. Nesse tempo, destacou-se seu espírito de oração e a grande caridade que tinha para com todas as irmãs, especialmente as doentes. A partir de 1938, Madre Paulina iniciou um período de grande sofrimento físico. Primeiro, o sofrimento espiritual, a calúnia, agora vem o sofrimento físico. Por causa do diabetes, seu braço direito teve que ser amputado. Depois disso, ficou cega. Foram 4 anos de sofrimento físico e de testemunho de fé. Ela permaneceu firme, louvando ao Senhor por tudo e sendo cada vez mais amada e admirada pelas irmãs. Por fim, após 4 anos de dor, ela entregou sua alma a Deus na Casa Geral da Congregação, fundada por ela. Era o dia 9 de julho de 1942. Aí o Papa João Paulo II celebrou sua beatificação em 1991 em visita ao Brasil. Sua canonização aconteceu em 2002 pelo mesmo Papa. Assim, ela passou a ser a primeira santa canonizada no Brasil. Eu pergunto para você, qual é o seu sofrimento? Qual é a sua lamentação? Você tem se lamentado com Deus? Porque as coisas não saíram do seu jeito? Quando você eu passar por qualquer tipo de situação, olhemos para Santa Paulina e peçamos a ela a graça de interceder por nós, para que nós sejamos santos. Toda essa narração que eu fiz é num site que tem da vida dos santos, que se chama A Cruz da Terra Santa. Aí está essa narração bonita, bela, para que nós possamos nos santificar e pedir a Deus a graça da santidade. Que Santa Paulina, ela interceda por cada um de nós. Que nós, através da vida dos santos, nós possamos chegar ao grau de santidade. Santa Paulina, agora, ela está no céu. Ela passou por todas as provas, fundou a congregação, uma mulher de Deus, vivia a penitência, vivia a oração, tudo por amor a Deus e amor à igreja. Agora ela está no céu. Nós precisamos também irmos também para o céu, meus irmãos. Sejamos santos, olhemos para Santa Paulina e peçamos a Deus a graça da santidade. Na oração da coleta da missa de hoje diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, que conduziste Santa Paulina pelo caminho da santidade através das provações, do trabalho humilde e da oração constante. Concedei-nos, por sua intercessão, suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e servir com generosidade os mais necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Paulina seguiu Jesus no sofrimento, na fidelidade.
na agonia, na morte, e agora ela já se encontra no céu. Que Deus nos conceda a graça da santidade e que Jesus envie para a messe, para os seminários, para os conventos, vocações santas que possam apontar Jesus para nós e possam apontar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.